Meu marido e eu nos casamos na Igreja da Pequena Flor em Coral Gables, na Flórida, em 2017. Convidamos todos os nossos amigos e familiares, incluindo aqueles que nenhum de nós realmente gostava, porque é o que se espera fazer. Meu marido, John, tem uma tia afastada chamada Chelsea, com quem ninguém em sua família tem um relacionamento próximo. Ela costumava ter sérios problemas com drogas, o que a levou por um caminho que resultou em um afastamento entre ela e o resto da família. Ainda assim, a convidamos para o casamento, e ela veio, trazendo um acompanhante. Desde o primeiro momento em que o vi, soube que ele era diferente, mas não de uma forma agradável ou peculiar. Após a cerimônia de casamento, veio a hora das fotos. Os padrinhos e madrinhas, incluindo o noivo e eu, fomos para um belo pátio nos arredores da igreja para as fotos tiradas pelo fotógrafo contratado. Alguns parentes próximos de ambos os lados vieram assistir, enquanto a maioria dos convidados foi para o salão de festas. Chelsea e seu acompanhante vieram nos ver tirar fotos. No entanto, eles logo começaram a deixar todos desconfortáveis. Enquanto brincávamos durante as fotos, Chelsea ou seu acompanhante soltavam comentários estranhos e inapropriados. Continuaram fazendo isso a ponto de criar silêncios constrangedores. Todos nós estávamos internamente constrangidos, temendo o que eles diriam em seguida. Ficou muito desconfortável rapidamente. Depois de terminar as fotos, fomos para o salão de festas, que estava ligado à igreja e onde a comida e as bebidas estavam sendo servidas. Sendo a noiva, eu era o centro das atenções o tempo todo. Mal tinha a chance de me sentar, pensar e até comer. A cada segundo, alguém vinha me cumprimentar, e, eventualmente, esse alguém foi o acompanhante de Chelsea, que se chamava Rob. Ele apertou minha mão, seu hálito era terrível, e seus braços estavam cheios de cicatrizes. Ele estava vestindo uma camisa polo cinza manchada, e parecia uma pessoa suja em todos os sentidos. Ele começou a falar comigo em um tom alto e quase ofensivo. Fiz o meu melhor para ser educada, mas ele continuou falando. Por fim, ele se afastou e foi falar com Chelsea. Foi a última vez que o vi naquele dia. Eventualmente, percebi que Chelsea estava sentada sozinha em uma mesa e perguntei a John onde o tal Rob havia ido. Ele não tinha ideia, e depois de um tempo, ele foi perguntar a Chelsea. Chelsea não sabia onde ele estava e não o via há 1 hora. Ela explicou que o conheceu na reabilitação e que tinha saído com ele apenas 4 vezes. John ficou preocupado com a presença desse homem após ouvir isso. Pedimos a nossos pais e a alguns parentes próximos que procurassem por ele para confirmar se ele ainda estava lá ou não. Recebemos notícias preocupantes de um parente que disse que alguns presentes da sala onde estavam sendo guardados haviam desaparecido. Imediatamente, associamos isso a Rob e pedimos a um funcionário para avisar pelo microfone para que todos ficassem de olho nele. Chelsea queria ligar para o celular de Rob, mas não conseguia encontrar seu telefone. Isso lançou uma sombra de preocupação sobre a festa, mas não deixamos que isso arruinasse nosso dia. Meus pais ligaram para a polícia e lidaram com eles em particular, com a ajuda de informações fornecidas por Chelsea. Após a recepção do casamento, alguns amigos próximos voltaram ao nosso quarto de hotel para uma pequena comemoração pós-festa. Chelsea enviou uma mensagem a Pedro pedindo o endereço de nossa casa, alegando que havia esquecido de entregar seu presente. Pedro respondeu, mas nossa alegria foi interrompida por uma ligação telefônica angustiante de um número que pertencia a Chelsea. Desligamos a música e colocamos a ligação no viva voz. Do outro lado da linha, ouvimos a respiração pesada de um homem, como em um filme de terror, como se ele estivesse tentando nos assustar. Pedro perguntou onde Chelsea estava, mas não obteve resposta. Eventualmente, a pessoa do outro lado desligou. Ligamos para a avó de Chelsea, a única pessoa que era próxima o suficiente dela para saber onde ela poderia estar. A avó confirmou que Chelsea estava passando a noite em sua casa. Chelsea pegou o telefone e explicou que havia perdido o celular no casamento e não sabia seu ID Apple ou senha, então não conseguia rastreá-lo com o encontrar meu iPhone. Nossa melhor suposição era que esse Rob estava envolvido de alguma forma. Agora, estávamos preocupados que ele conhecesse nosso endereço e que não estivéssemos em casa. Estávamos muito bêbados para voltar para casa, então pedimos ao meu pai para ficar lá por aquela noite e vigiar a casa. Ele prontamente concordou, e na manhã seguinte,
Acordou com mensagens e chamadas perdidas de um número desconhecido. Ele disse que alguém bateu nas diferentes janelas da casa, como se estivesse tentando assustá-lo. A polícia foi chamada, mas eles não encontraram ninguém. Assistimos às filmagens da câmera do casamento, que mostraram Rob como o suspeito de ter pego os presentes, mas a qualidade das imagens não permitia identificar seu rosto. Nunca mais vimos nem ouvimos falar de Rob, e decidimos nos afastar ainda mais de Chelsea após esse incidente. Por isso eu reforço: parente é bom, mas bem longe.